orar em nome de Jesus? Abrace a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Fale conosco no nosso íntimo. Fale conosco em lugares que ninguém sabe, Senhor. Fale conosco nesta noite, que sejamos fortalecidos, que a Tua palavra queime em nosso ser, queime em nosso coração, para fazer mudanças pontuais no nosso ser, na nossa alma e no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Lucas 14, verso 1. Num sábado, Jesus entrou na casa de um certo líder fariseu. Vamos ler aqui. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles estavam o observando. Verso 2. Um homem, é isso que está aí, gente? Com braços e pernas inchados. Aqui está, eis que estava diante dele um certo homem hidrópico, que a sua tradução, ela em algumas Bíblias está falando que existia um homem inchado, com o seu corpo inchado, ok? Confere? E aqui na minha está falando que ele é um homem com pernas e braços inchados. Chegou perto dele e Jesus perguntou aos mestres de lei e os fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Ponto. Então Jesus pegou o homem, curou e o mandou embora. Ponto. Eu vou até aí, que depois ele vai fazer um discurso do sábado. Mas eu quero refletir com você esse texto, esses 3, 4 versículos que contam a história desse homem hipódromo, é isso? Que era um homem inchado. Eu sempre li essa mensagem e sempre fiz uma reflexão sobre ela, sobre o ponto e a perspectiva do poder de Cristo. E se você tem vindo às quartas-feiras, nós temos falado muito sobre a manifestação do poder, que ela é real, que todos nós precisamos de um milagre. Na semana passada nós falamos sobre isso. A dona Jaqueline está esperta. Vamos lá, gente. Em nome de Jesus eu vou dizer para vocês de novo. Se vocês não têm costume de anotar, anotem. Quarta-feira passada nós falamos sobre o cego de Betsaida, ok? Que Jesus o pegou pela mão, tirou ele do povoado. Dona Cláudia pegou, lembrou, levou ele para fora do povoado, e lá Jesus cuspiu na cara dele, fez um ato assim bem legal. E depois, não satisfeito, Jesus ainda foi lá, e ele não estava enxergando direito, que faltou poder de Jesus. Nós falamos sobre isso na quarta-feira. Eu estou brincando, gente, não é que faltou poder, é um processo. E foi isso que nós falamos na semana passada. Sem processo nós vamos passar. Amém? Jesus tem todo o poder, diga glória a Deus. E hoje eu estou trazendo a reflexão também de Jesus, também de uma pessoa que precisava de um milagre, também de uma pessoa que estava com um problema real. Mas eu quero refletir com você, dessa pessoa, aonde ela estava e o que aconteceu com ela. Primeiro, nós precisamos entender que essa pessoa, ela estava na casa dos fariseus. Os fariseus e os mestres da lei foram estas pessoas para as quais Jesus veio confrontar. Então nós precisamos entender que Jesus, ele entra nesta casa, entra na casa de um mestre da lei, e é lá ele encontra este homem que está com esse problema. Então, primeira coisa que você tem que guardar no seu coração: Jesus não tem problema de entrar na casa de ninguém. Jesus não tem problema de entrar na casa de... O problema é o que Jesus vai fazer lá dentro. Muitas das vezes nós falamos: Jesus, entra na minha casa. Não tem essa música? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas e sara as minhas.
Mas vocês estão bons, hein, gente? Glória a Deus. Só que você já parou para pensar nessa música, nessa letra, só pelo menos esse trecho? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas... Você está preparado para Deus mexer na sua estrutura, meu irmão? Pergunta para a pessoa do lado, você está preparado? Porque, gente, de coração, posso falar? Posso pregar? Nós não estamos. Eu e você, meu irmão, eu me coloco junto com você. Por que eu estou pregando para você hoje? Porque o próprio Jesus pregou para mim essa tarde, vindo para cá. Nós não estamos preparados. Nós queremos viver a experiência do milagre. Queremos viver o extraordinário. Só que nós não estamos preparados para viver o ordinário. Que é aquele dia que nós não estamos bem, que nem a irmã, a pastora das quartas, Débora, colocou aqui. Que nós não estamos preparados. E nós ainda assim duvidamos de dias difíceis que nós temos. Duvidamos do poder, duvidamos da presença, duvidamos dele. Duvidamos. Por quê? Porque você teve um dia difícil. Porque as coisas não saíram do seu jeito. Porque aquele negócio que estava para fechar não fechou. Gente, eu falo para você, quantas vezes eu falei, vou colocar Deus contra a parede, porque eu preciso saber por que eu não fechei aquele negócio. Porque aquele negócio ia me trazer um bom dinheiro e eu ia dar um bom dízimo. Tinha tudo alinhado, um discurso perfeito. Oh, Deus ia olhar para mim e falar, nossa, esse daí eu preciso abençoar, porque ó, ele vai dar um bom dízimo na igreja. Ah, mas a intenção real não era a glória dele, era minha. Ah, porque olha o tamanho, olha o negócio que ele fez, olha a capacidade que ele tem. Você já parou, gente, para pensar quantas são as vezes que nós, sem perceber, gente, isso não é assim proposital, às vezes é sem propósito, inconscientemente, a gente está querendo roubar a glória de Deus. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, queremos que Deus faça as coisas para nós, porque nós temos motivos reais, motivos que são pontuais, porque temos questões pontuais, mas nós queremos que a glória seja nossa, que Ele seja apenas o meio. Ah, Deus foi o meio que eu consegui, porque eu fiz isso, e aí Deus fez aquilo. Sendo que, na verdade, nós podemos morrer de fazer, que se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer. Porque tudo que Deus vai fazer tem um propósito. Até a cura desse rapaz. Parece que é algo até insignificante, entre aspas, porque a gente não vê muitas pregações sobre ele. Pelo menos eu não escuto tanto. A gente já, quais pregações que chamam mais atenção, que dão muito like nas redes sociais? Ah, a multiplicação dos pães e peixes, a pesca maravilhosa. É ou não é, gente? Agora, o que um homem com braços e pernas inchados, ou um homem com o corpo inchado, tem assim de você parar, vou ouvir essa ministração, ou eu vou buscar entender o que aconteceu com esse rapaz? Por quê? Porque nós mesmos, nós não queremos. Por isso que eu falei que não é um culto que vai ser assim para você sair aleluiado, mas vai ser um culto para você sair daqui transformado, se assim você deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém? Você deixar que a sua ou o seu entendimento religioso não atrapalhe. Nós estamos aqui falando de um homem que estava na casa de um religioso. Jesus estava lá dentro, e Jesus tinha um cenário totalmente contrário, de descrença, um cenário em que a própria palavra fala, que no verso 1, o seu Ricardo, põe para mim, no verso 1, olha como que o texto de Lucas, ele se refere ao que aconteceu. Jesus entra na casa para comer um pão, e olha o último estrofe, e eles estavam observando.
Então, imagine Jesus entrando e todo mundo parou. É que nem quando você vai em algum ambiente e aí entra algum famoso, todo mundo para olhar. Que nem se o Neymar entrasse aqui. Você ia, né? Tirar até foto, tá amarrado em nome de Jesus. Fala, nem gosto dele. Mas é quando você vai num ambiente e todo mundo para. Foi assim que aconteceu com Jesus. Todo mundo parou e falou assim: opa, ó, se ele pisar fora do tomate aqui, a gente pega ele. Caiu na casa errada, meu irmão. Jesus estava assim, dentro desse cenário. Num cenário completamente em que as pessoas acreditavam mais que obedecer à lei do Velho Testamento, as leis que tem 633, esqueci o nome dela, a Torá, que os judeus usam, essa era a lei que eles confiavam e viviam sobre ela. Então Jesus está lá, e a primeira coisa que Jesus faz, sabendo que eles estão observando, antes de curar, é quebrar uma mentalidade religiosa, perguntando para eles: vocês acham lícito curar no sábado? Você viu que a pergunta foi antes da cura, correto? No verso 2, vocês estão comigo, gente? Eis que estavam ali diante dele um certo homem, hipódromo, depois, e Jesus tomando a palavra, falou aos doutores. Então ele direcionou, dizendo: é lícito curar no sábado? Então Jesus viu aquele homem e aproveitou a oportunidade, porque Jesus não faz nada por acaso. Jesus não cura ninguém por acaso. Jesus não se manifesta na sua vida por acaso, tem um propósito. Por isso que todas as vezes que você pensar que algo não aconteceu na sua vida, você tendo a sua vida na mão do Senhor, obviamente, amém? Você tendo a sua vida na mão do Senhor, você seguindo a palavra dEle, obedecendo Ele, alguma coisa não sai do jeito que você imaginava, você tem que entender que às vezes não era propósito aquilo para a sua vida, amém? Isso serve para coisas, isso serve para pessoas. Muitas das vezes, só um minutinho, gente, que esquentou aqui agora. Muitas das vezes, a gente fica se perguntando: Deus, por que essa pessoa não continua com a gente? Por que essa pessoa não está seguindo comigo? Por que essa pessoa que estava caminhando comigo, estava no meu trabalho, estava na minha casa, era super o meu amigo, o meu parceiro, e ela não está mais seguindo comigo? Será que foi? Você não, se você segue o Senhor, não questione o que você fez ou deixou de fazer. Confie que é propósito do Senhor. Porque infelizmente, para onde o Senhor está te levando, pessoas que não têm o mesmo propósito não vão te acompanhar. Você está entendendo? E é uma jornada, às vezes, difícil de seguir. Porque às vezes você vai seguir sozinho. Na cruz, Jesus seguiu como? Sozinho. Porque às vezes o Senhor vai te impulsionar e vai te direcionar para você sair de mesas que não é para você mais sentar. Porque são mesas que não edificam mais. São pessoas que não te edificam mais. São pessoas que não te aproximam do Senhor. Então o que Ele vai fazer? Ele vai te distanciar para que você possa se aproximar dele. Porque se você continuar naquele ambiente, aquele ambiente não vai te ajudar a você se chegar mais perto dele. Amém? Mesmo que doa, meu irmão, minha irmã, mesmo que você sinta-se perdido, mas é você se perdendo que você vai achado por Cristo. Glória a Deus. Então nós estamos ali, voltando aqui ao texto. Ele chega e faz essa pergunta. Ele mostra para os fariseus, que ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que estão observando ele. Ele sabe que se ele fizer algo, ele pode ser levado ou naquele momento ser questionado. Mas o Senhor faz tudo com propósito. E aí ele pega o homem
Então Jesus pegou o homem, o curou e o mandou embora. Esse homem pediu alguma coisa? Esse homem chegou até Jesus e implorou alguma coisa? Não. Olha que interessante. Nós vemos relatos que nem o cego do caminho, o cego de Jericó, gritando: nossa, que fé bacana! Ele foi, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou e mandou chamar. Foi um caso. Outro caso que aquele endemoniado de Genezaré chega e falam: olha, o meu filho está endemoniado, vai lá. Então alguém suplicou, alguém pediu. Outro caso, que o pai chega com um filho que está possesso, sempre tem alguém intercedendo, mas para esse homem não tem, ninguém intercede. Um lugar em que as pessoas sabiam e conheciam da lei e da verdade, os fariseus, ninguém intercedeu por aquele homem. Ninguém, porque infelizmente a religião, ela quer te colocar pesos e culpas. Por quê? Porque se você está doente, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Deus está te punindo, Deus está te castigando. E aí a gente vai entender que a primeira vez que aparece a palavra inchaço, está lá em Levíticos. Põe para mim, seu Ricardo, Levíticos 13. E aí você vai entender por que esses fariseus agiam dessa forma. Levíticos 13, se eu não estou errado, deixa eu ver aqui. Aí nós vamos entender a lei de Moisés. 13, isso. Está aí? Falou, 13:1. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver o quê? Boa noite, gente. Ou pústula, ou embola branca, que estiver na pele, como praga de lepra. Meu amigo, você falar de lepra para um fariseu, na época de Jesus, era exclusão. Essa pessoa é amaldiçoada. Essa pessoa fez alguma coisa errada. Lembra que nós falamos isso na semana passada? Da lepra? O inchaço era também considerado por um fariseu uma lepra. Era também considerado por um religioso algo que você foi condenado. Só que quando você entende que o inchaço referido-se desse homem, ele não tem uma causa, e quem escreve sobre esse homem é Lucas, que é médico. Lucas, que escreve, é médico. Então você vê que ele não dá muito retrato, ele só fala que os braços e as pernas eram inchados, pelo menos na minha versão. Na sua fala que era um homem que estava inchado. E quando um corpo de alguém fica inchado? Porque algo dentro dele não está funcionando direito. Você está comigo, gente? Quando você para um rim, quando você para algum órgão do seu corpo internamente, o primeiro sinal é que você começa a inchar. Entope uma veia não está funcionando direito. Eu tive que operar das varizes, não parece, mas eu operei. Resisti firme e forte, estou aqui para contar meu testemunho de vitória, amém? As mulheres dão risada, falam: eu fiz 3 vezes já, mas você não fez a cirurgia que eu fiz. Cada um é cada um, amém? Você que já teve filho e foi de parto normal, você sabe que foi isso. Mas as demais não sabem, então vocês não podem opinar sobre o tema, ok? Tô brincando. Eu fiz porque eu tinha problema. Parece ser novo, mas já tô ficando velho. Então eu fiquei muito tempo em pé. Eu fiquei muito tempo de sapato com salto assim de social. Então isso deu esses problemas aí, né? Aí vocês sabem como funciona. E aí, genética, tudo, tive que operar. Então, por quê? E a minha perna, uma das pernas, acho que era essa, não lembro, ela ficava inchada, a batata da perna ficava inchada. E a gente começou a viajar bastante de avião por causa das viagens, e aí tinha que usar aquelas meias, tomar uns remédios, tudo coisa que a gente não gosta, porque a gente é teimoso,
A Adriana fica brigando comigo, mas eu gosto porque daí ela briga, tô brincando. Falando, tem que usar. Aí o que eu fazia? Levantava durante o voo, dava uma andada para dar uma circulação, porque ela estava com um problema de circulação. Então a minha perna inchava. Por que eu contei tudo isso? Para você entender que o problema do meu inchaço não era externo, era o quê? O problema desse homem não era externo. O problema desse homem era o quê? Interno. Por isso que os braços e as pernas deles inchavam. Só que a religião, meu amigo, ela acha que você está com problema externo. Você não presta. Eles não querem parar para olhar para você e falar assim, peraí, mas vamos entender o que está acontecendo aí dentro. Vamos olhar. Por que você está sofrendo com isso, meu irmão? Por que você está sofrendo no seu relacionamento? Ah, porque nenhum homem presta. Mas espera aí, vamos voltar. Vamos ver como foi a sua infância. Como foi o seu primeiro relacionamento. Como foi o seu relacionamento com seus pais. Você teve pai, não teve. Aí você começa a entender que a causa hoje que nós estamos vendo, ela tem uma raiz interna que está lá e ninguém vê. Por isso que eu falei para você no início do culto, que o Senhor ia mexer em lugares hoje, internos, que ninguém vê. Para a gente resolver este problema, meu irmão, minha irmã, a gente precisa permitir que o Senhor faça algo dentro de nós. Para que nós não possamos e nem ficamos inchados. Por quê? O que quer nos afastar dele é quando nós não reconhecemos que nós precisamos mudar dentro de nós. Sabe qual que é um dos principais motivos ou sintomas de uma pessoa que está inchando? Posso dizer? Posso ou não posso? Opa! Curada. Acordou, meu amor? Quer ir na escolinha? Não? Tá bom. Qual que é um dos principais problemas que deixa a gente com o início de inchaço? Quando a gente não reconhece que a gente precisa de ajuda. Quando a gente, em outras palavras, posso dizer, é orgulhoso. Por que eu demorei muito para fazer a cirurgia das varizes da minha perna? Porque eu era orgulhoso. Tinha medo da cirurgia, nunca tinha feito, não tomava remédio direito, comia mal, fazia uma péssima alimentação, e aí o meu sangue começou a passar mais devagar. Quando você come aquele bolo de chocolate cheio de doce, o seu sangue chega a ser até mais devagar saindo do seu coração. Aí eu mudei meus hábitos e aí tudo melhorou. Mas qual que era o principal sintoma? O orgulho. Era orgulhoso. E aí hoje, muitas vezes a gente é orgulhoso de aceitar que nós precisamos que o Senhor faça um tratamento em nós internamente, mexa em lugares que nós não queremos. E se for preciso que o Senhor revire o nosso passado, para poder a gente dar um destino novo para o nosso futuro. Não tem como, meu irmão, não tem como você querer caminhar para frente sem não ter resolvido as coisas que te trouxeram até aqui. E aí eu falo para você o que a Débora falou. Às vezes você não está conseguindo andar porque você está carregando tanta coisa pesada nessa sua mochila. Você está carregando tanto fardo, tanta culpa. Aquele homem estava inchado na frente dos fariseus e ninguém fazia nada a não ser condená-lo. Porque uma pessoa que está inchada é começo de uma lepra. Então na cabeça deles isso daí não tem jeito. Isso daí, Deus castigou, fez coisa errada mesmo, sabe? Aquela religião que deixa te levantar, te derruba, te massacra, te põe para baixo. Não é que essa pregação também te deixe para cima, né? Não é aquela que você vai sair daqui flutuando, mas é aquela que vai te trazer uma consciência. Aquela que você vai começar a olhar para você e falar: meu Deus,
Por que eu estou tentando resolver tudo do lado de fora, sendo que eu não estou querendo olhar para o lado de dentro? Porque, gente, a gente não quer. A gente quer evitar tudo, mas olhar para nós mesmos e dizer: eu preciso mudar nisso, porque senão eu vou tornar um homem inchado e longe da presença do Senhor. E muitas das vezes, gente, agora eu vou falar para você uma verdade. Muitas das vezes, tem muita igreja inchada, tem muito lugar que tem tudo menos Deus. Tudo. Uma boa estrutura, um bom LED, um bom coral musical, teatral, tem tudo. Cheio de pessoas. Mas não tem uma verdade que vai te mostrar a realidade de quem você é, para depois te mostrar para onde você pode ir em Deus. Amém. Esse homem, ele foi pego Jesus apenas tocou, não é isso que a palavra fala, gente? Jesus apenas tocou, Jesus não orou, Jesus não fez nada a não ser tocar nele. Ele foi curado. Jesus estava mostrando para os fariseus: ei, vocês precisam entender que o meu toque não é para curar as coisas externas, o meu toque é para curar o seu interior. E que o Senhor nesta noite possa tocar em algum lugar em você. Não sei, eu orei ao Senhor, Senhor, que em nome de Jesus, quem estiver presente e estiver vendo essa mensagem, que ela venha ser tocada pelas mãos do Senhor, em lugares que você nunca disse para ninguém. Esse homem não precisou falar, mas ele foi tocado. Você quer ser tocado por ele nesta noite? Deixa o Senhor te tocar em nome de Jesus, meu irmão. Mesmo que fira você, mesmo que doa em você, mas que seja necessário para você poder sair daqui hoje levantando e andando para uma nova vida. O que aconteceu? Aquele homem saiu daquele lugar que era religioso, um lugar em que era condenativo, um lugar em que as pessoas só culpavam, e ele saiu para uma nova vida. A palavra fala, volta lá no Lucas 14, seu Ricardo, por gentileza, 14, acho que vai no 6, na última frase, onde Jesus cura ele, e quando Jesus cura ele, tudo muda. Estava observando, olha o que Jesus fala: tomando o curou e o despediu. Aqui não é o seu lugar, meu irmão. Falou, é como se Jesus falasse assim: aqui nessa casa você não vai, não é o seu lugar. Naquela casa dos fariseus não é o seu lugar é agora testemunhando o que eu fiz para você, o que eu fiz em você. Amém? Jesus quer fazer algo em você. Você crê nisso? Fica de pé em nome de Jesus, meu irmão. Eu falei para você, essa mensagem ela poderia ser até simples, mas ela tem uma profundidade. Se você permitir o Senhor tocar em você, vai ser algo profundo, algo no seu interior que vai mudar a sua visão, vai fazer você levantar da onde você está. E quando eu falo para você que lá não era o lugar dele, não estou falando de ambientes, estou falando de um sistema, de um lugar que não vai produzir em você frutos do reino. Mas o Senhor está te chamando para um lugar que você irá produzir aquilo que o Senhor te chamou, no seu destino, no seu propósito, na vida do Senhor com você. E eu falo uma coisa para você: às vezes você já produziu muito ministerialmente, já entregou muito, mas por algum momento você se deixou parar e começou a inchar e ficou parado. Jesus vai te tocar hoje para te curar onde te feriram, e você vai voltar a andar. Você vai voltar a andar, meu irmão, porque a obra do Senhor não vai parar porque alguém te machucou, alguém te feriu. A obra do Senhor vai continuar porque Ele vai te tocar em nome de Jesus. Amém.